Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes nós lemos sobre a circuncisão do povo de Deus, do povo de Israel, uma marca que distinguia entre quem era povo de Deus e quem não era. A separação entre quem era circuncidado e quem não era. A circuncisão é a retirada do prepúcio, a pele que cobre o órgão masculino. E esse procedimento era iniciado logo no início da vida da criança, homem, é claro. Era um detalhe muito importante e o povo de Israel levava muito a sério esse procedimento. A circuncisão era uma marca da aliança entre Deus e Abraão. Através dessa aliança, os descendentes de Abraão e o povo abençoado por ele estavam capacitados, aptos para participar das promessas feitas por Deus. Uma marca no corpo mostrando um acordo, um pacto entre Deus e os homens. Hoje nós vamos falar sobre circuncisão, a marca do cristão. E vamos utilizar Gênesis 17, de 9 a 11, onde a palavra de Deus diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim e vós. Uma aliança proposta e guardada por Deus. Abraão foi o cara escolhido para ser o representante dessa aliança. Deus fez a proposta a Abraão, Abraão disse sim e o acordo foi firmado. Deus, mais uma vez, estava identificando e separando o seu povo. A circuncisão indicava que quem fizesse se colocava sob o domínio do Senhor como uma obediência e consagração a Deus. Queridos, a circuncisão era um compromisso. Mas o que Abraão deveria fazer para que essa aliança, esse compromisso fosse cumprido da parte de Deus? O que Deus disse antes da frase? Nós iniciamos a frase dizendo assim: Disse mais Deus a Abraão. Se Deus disse mais a Abraão, era porque havia dito algumas coisas antes desse tu, porém. Antes, Deus havia dito a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito, porque eu, o seu Deus, te multiplicarei grandemente, te darei terras, será pai de nações, reis sairão de ti, e tu serás abençoado. Deus viu naquele homem um coração sincero, um homem de palavra, uma pessoa de caráter, uma pessoa em quem podia fazer um acordo, uma aliança. Quanto mais o tempo passava, mais se estreitava o amor e a confiança entre Deus e Abraão. Abraão acreditou tanto em Deus que essa confiança transformou-se em fé, uma fé inabalável. Acreditou em tudo que Deus lhe disse, fez tudo que Deus lhe pediu, foi para onde Deus lhe mandou. A aliança estava firme, estava bem guardada. As promessas de Deus cumpridas em Abraão não eram apenas por causa da circuncisão. A circuncisão mostrava uma regra. Abraão viu que a circuncisão era um detalhe que tinha que ser seguido. E ele seguiu à risca, sem falhar. Mas Deus tinha prazer na vida de Abraão
porque Abraão andava realmente na presença de Deus. Abraão era íntegro. Abraão se santificava. Abraão era fiel a Deus e à sua aliança. Abraão não tinha dificuldades em ser o que Deus esperava dele. Só faltou Abraão dizer assim: "Tamo junto, é nós". Umas frases que o pessoal fala hoje quando diz que estão de acordo. E Jeremias 4:4 fala dessa postura, desse procedimento de santificação, quando diz assim: "Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança". Isso aqui, queridos, não é um elogio, é um alerta. Santifiquem-se para Deus, sejam fiéis ao acordo firmado. Se nós não nos santificarmos, nós quebramos a nossa palavra na aliança com Deus. Muita gente achou que a marca da aliança, a circuncisão, seria suficiente para Deus abençoar e salvar. O fato de ter essa marca, a circuncisão, fez até com que homens discutissem com Jesus, o Filho de Deus. Os homens que discutiram com Jesus, alegando serem filhos de Abraão, eram circuncidados? O texto nos leva a crer que sim. Porque Jesus diz no texto de João 8:37 a 41, falando com eles: "Bem seis que sois descendência de Abraão. Porém, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazem o que também viste junto ao vosso pai." Responderam eles a Jesus: "Nosso pai é Abraão." Jesus disse-lhes: "Se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis obra de vosso pai." Disseram-lhe, pois, respondendo a Jesus: "Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus." Jesus diz que aqueles homens são descendentes de Abraão. Com certeza, eles eram circuncidados, pois reclamavam a paternidade de Abraão sobre eles. Ser filhos de Abraão era uma expressão que se usava quando queria dizer que eram obedientes a Deus como Abraão foi. Seriam participantes da aliança e das bênçãos. Mas se eles discutiam com Jesus sem reconhecer ali o Filho de Deus, mostrava que eles não andavam na presença de Deus, mostrava que eles não eram íntegros e que não eram herdeiros de Abraão, porque eles não aceitavam a verdade. Eles não aceitavam a verdade que Deus falava para eles através de Jesus Cristo. Jesus até mesmo viu em seus corações o desejo que eles tinham de matá-lo. Se vocês prestarem atenção no texto, verão que eles até insultam a Jesus e a sua mãe. João 8:41, quando Jesus fala para eles: "Vós fazeis as obras do vosso pai." E ele lhe respondeu: "Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus." Em outros textos tem assim: "Nós não somos filhos ilegítimos ou filhos bastardos." Sem poder argumentar com as verdades de Jesus, eles fizeram comentários maldosos sobre a gravidez de Maria antes dela ser desposada por José. Eles não sabiam que o nosso Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. E Jesus nem se preocupou em responder aquele insulto, porque estava claro que Deus não era o pai deles. Então, a circuncisão naqueles homens não fazia efeito. A circuncisão se tornou apenas um procedimento, uma mera formalidade. Será que muitos foram circuncidados
sem tomar conhecimento de que a aliança era firmada com as promessas do Pai Celestial, mas também complementada com a orientação de andar na presença de Deus e ser íntegro? Acredito que sim. Não se poderia trocar uma marca, um corte no corpo pela aliança com Deus. Não se pode trocar um corte no corpo pelas promessas do Pai Celestial. No entanto, foi o que muitos pensaram e viveram dessa maneira. No entanto, é o que muitos pensam e vivem dessa maneira ainda hoje. Os que pensam e vivem dessa maneira ainda hoje têm uma circuncisão por tempo de igreja, por pastor, por denominação. E isso não é uma pequena circuncisão, mas uma barreira enorme que impede da palavra entrar neles e transformá-los. Muitos têm a certeza de que Deus é o seu Pai. E Deus lá de cima dizendo: eu mesmo não. Deve ser outro o Pai de vocês. Vocês dizem que sou o Pai de vocês, mas não amam o seu irmão. Vocês dizem que sou o Pai de vocês, mas enganam a outros. Vocês dizem que sou o Pai de vocês, mas são orgulhosos, são prepotentes, sentimentos que me desagradam. Vocês dizem que eu sou o Pai de vocês, mas não podem ver dinheiro que colocam uma placa no peito dizendo: eu estou à venda. Vocês dizem que eu sou o Pai de vocês, mas a minha palavra não entra em vós. São apenas palavras decoradas, não palavras do coração. Jesus foi pronto em admitir que aquelas pessoas eram descendentes de Abraão no sentido biológico, mas o antagonismo, as atitudes, os pensamentos deles mostravam que eles não eram filhos espirituais. Aqueles homens eram circuncidados, mas tinham quebrado a aliança e nem percebiam. Tinham saído da aliança e nem notavam. Eram homens violentos. A verdade doía neles. A verdade incomodava. A verdade trouxe à tona os seus pecados. Por isso que, furiosos, eles insultaram a Cristo e depois jogaram pedras. O complemento da palavra termina ele jogando pedra em Jesus. Por fora, cheios de regras, cheios de costumes, mas por dentro, vazio. Onde a gente guarda a palavra de Deus? No nosso coração. Onde a gente guarda o Espírito de Deus? No nosso coração. Onde a gente guarda a aliança de Deus? No nosso coração. Em Romanos 2, 28 a 29, Paulo diz assim: não é o judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é meramente exterior e física. Não. O judeu é quem é interiormente e a circuncisão é operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, a aliança não mudou. Deixamos de ser circuncidados no prepúcio para sermos circuncidados no coração. Se lêssemos a Bíblia para conhecer a Deus, veríamos que a aliança é eterna. Gênesis 17:7. Deus diz assim: e estabelecerei minha aliança entre mim e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua dependência depois de ti. Aliança perpétua, por toda a vida. Jesus reafirmou a aliança com a sua vinda na terra. Jesus reafirmou a aliança com os seus ensinamentos, com o seu sofrimento. Ele confirmou a aliança com sua morte na cruz. Deu a sua vida para mudar a nossa vida. Uma vida por outra vida. Uma vida nossa sem expectativa por uma vida eterna. Uma vida nossa sem esperanças por uma vida cheia de sonhos. Uma vida nossa fadada ao fracasso por uma vida vitoriosa.
O texto diz não, que a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito. Não é filho de Deus aquele que tem o nome de evangélico, tempo de igreja ou muitos cargos, mas aquele que no seu interior tem a vida transformada pelo Espírito Santo. A marca externa não tem nenhuma valia, não tem nenhuma validade se o coração não for mudado. Porque para Cristo não tem importância, não tem efeito se nós somos circuncidados ou não, mas se nós somos santificados. Bem sei que nós fomos nascidos no pecado, mas a obediência à palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos perdoa e nos faz ver a aliança de Deus na crucificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seremos reconhecidos não pela circuncisão no corpo, mas pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pela nossa obediência a Deus. Se nós somos santos, que isso venha do coração, pelo Espírito Santo, e provoque em nós um louvor de verdadeira adoração ao Pai Celestial. A circuncisão na pele era a marca das promessas de Deus em nossas vidas. A circuncisão no coração invisível é a marca da vitória das nossas vidas em Deus. Ser filho de Abraão ou qualquer outra pessoa, ou ser filho de Deus, não é um título que nós adquirimos dos nossos pais, mesmo que eles tenham sido abençoados, mas uma forma de vida transformada pela circuncisão da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo assim, que nós sejamos circuncidados no coração e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.